Mas vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar aqui. Papai, na aula? Pai vai dar aula agorinha. Deixa eu ver. Tá de ajudante hoje, professor? Eu tenho ajudante hoje. Quando ela sobe aqui nas minhas costas, vocês não reparam não, é assim mesmo, em casa. Agora vamos ver, né? Compartilhar conteúdo. Destaque, dado. Eu tiro aqui, né? Sondar plano. Não, não é isso aqui, né? Janelas. As feeds de uma Fiat. Vamos ver. Professor, lá em cima, do lado daquele botão vermelho do lado direito, tem apresentar no Teams. Que aí o senhor não fica sem janela de retorno. Apresentar No Teams. Aqui. Mais para cima, professor. Eu tô entrando pelo próprio, me chama, Pelo app, próprio né? PowerPoint. Mas Não, ele apresenta pelo Teams também. Do lado do botão apresenta. vermelho, que aí o senhor tem um retorninho, o senhor não fica sem ver a gente. É mesmo, né? Aqui, ó, mais pro lado. Isso, apresentar no Teams. Do lado do botão gravar. Mais para cima. Gravar. Isso. Aí do Aqui? lado. Apresentar no Teams. Aí sim, Pode salve. salvar? Pode. Vamos ver. Carregando. Agora Maria. o senhor dá um F5, aí ela já projeta. F5? Onde é que tá isso, meu Deus? A gente ser atrasado é difícil, né? Ou aqui embaixo Agora, também. tela. Não? Não. Apareceu. Apareceu o Né? quê? Apareceu uma janelinha aqui com tela do computador somente, duplicar, estender ou segunda tela. Segunda tela. Segunda tela. Segunda tela, vamos ver. O senhor está Segunda vendo a tela. gente ou só a tela? Não, vejo três de vocês aqui do meu lado direito e não Aí. vejo a tela, na Não. verdade. Então o senhor dá um ESC novamente. É que E lá embaixo, né, perto do rodapé, aí o senhor pode estender ela lá mesmo. Do lado do botão de zoom. lá embaixo, Aí, isso aí. aqui, né? Agora sim. Tá bom. Vamos ver. Chegamos todos já? Não consigo ver o rosto de todo mundo. Vejo quatro aqui. Nós só tá nós mesmo. O Só. Alexandre está com a câmera desligada e o Divino já está entrando, e o Gabriel Arcanjo também. Está faltando só os dois. Eu estou gravando, tudo Tá bem? gravando? Ótimo, para gravar que aí Viu, senhor? o pessoal que não, às vezes não pode vir ou que chega um pouquinho atrasado, poderá depois ter a possibilidade de ver alguma coisa, né? Ok, pessoal, então, né, oficialmente, bom dia, bem-vindos, bem-vinda, Loriane, obrigado por ter criado o link para nós. Eu sou, né, do milênio passado, então tenho dificuldades com essas coisas meio tecnológicas. Nossa proposta, né, tivemos um encontro que foi supresso por conta de questões administrativas, né? Obrigado pela presença, a propósito, né? Os que estiveram lá na cerimônia eu nem sei como é que chama aquilo, empossamento, sei lá o quê, da nova coordenação do programa, mas de toda forma, né, fazemos esse ainda encontro com esta temática, né, de uma leitura, né, de uma leitura pelo modelo, né, conflitual, da suspeita, como a gente tem mencionado, né, é uma proposta, né, disciplinar que foi idealizada pelo professor Joel e que, né, tem um recorte fundamentalmente de uma leitura mais feminista da escritura e que evidencia, né, elementos de tensões dentro de um texto
com não somente tensão textual, como faz a própria crítica literária, né? A crítica literária é muito, é, deu muitos resultados nesse sentido de né, analisar o texto e ver como tem, né, descontinuidades entre um versículo e outro, e, portanto, evidenciar inserções de textos, notas de rodapé, e, portanto, mostrar como que o texto, durante o período histórico no qual ele foi escrito, né, recebeu um processo de crescimento, né, e hoje, é claro, né, a crítica chamada baixa crítica, né, a manuscritologia, com a crítica textual, sobretudo, evidencia, possibilita, né, chegar a um possível texto mais breve, mais antigo, aquele mais próximo, né, do evento inicial. Então, esse é um caminho, né, de tensão textual. Mas aqui, nessa perspectiva que a gente está trabalhando dessa disciplina, é muito mais a evidenciar as tensões a partir de grupos humanos, isto é, que leva, portanto, né, em consideração essa verdade de que, né, a escritura, na verdade, para as tradições religiosas judaico-cristã, isto é, que a escritura, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela chega em linguagem humana e, portanto, né, escrita também por autores humanos, né, isso que sobretudo nas tradições, ou a grande tradição católica, né, com a Dei Verbum, chegou a afirmar que Deus é o autor da escritura, mas que escolheu homens para que, agindo neles e por meio deles, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo e somente aquilo que Deus queria, né? Então, como verdadeiros autores. Então, o texto bíblico é, portanto, né, resultado, né, de um escritor chamado agiógrafo, né, o termo normalmente técnico usado, hagios significa santo, grafos, né, o escritor sagrado, o agiógrafo é uma pessoa, portanto, humana, e não recebeu, né, o conteúdo da escritura de forma externa a ele, ou de forma, né, heterogênea, como que um ditado externo, mas recebeu, portanto, né, um influxo divino que age nele por meio dele para escrever, né, aquilo que Deus quisesse, mas como verdadeiro autor. E como verdadeiro autor, ele usa, portanto, de todos os seus recursos linguísticos, né, e por isso tem textos que são, do ponto de vista literário, melhores do que outros, certamente, né? Se a gente, sei lá, né, compara né, os gêneros literários, né? Os gêneros literários são propriamente uma escolha do autor sagrado, né? Ele escolhe que tipo de gênero vai escrever uma mensagem bíblica. Uma coisa é a gente ler uma narrativa, uma história, uma outra coisa é a gente ler uma epopeia de guerra, outra coisa é a gente ler um poema, um cântico, né? A gente viu no encontro passado, né, o cântico de Miriam. Outra coisa é ler um texto legislativo, portanto, são, né, modalidades distintas de comunicar conteúdo, né, comunicar, portanto, um evento salvífico, ou estabelecer comportamentos, né, os gêneros literários certamente têm também, como a gente sabe, né, os seus efeitos de fala, né, para ficar com Austin, né, e os atos de fala, quer dizer, uma coisa é narrar, o que que uma narrativa pode criar num leitor? Se subentende, né, que numa leitura de um texto narrativo se subjaz, como eu tenho falado para vocês, aquilo que é o pacto narrativo, né, no qual o leitor, né, se coloca disponível, né, e confiante na condução, né, do autor onisciente que o levará, tomará pela mão e o levará nesta viagem, nesse percurso narrativo e, portanto, né, o leitor vai fazer uma experiência literária que, uma vez concluída, afetará fundamentalmente a estrutura mental do próprio leitor. Outra coisa é a gente ler, sei lá, né? Um código de leis, né? Um código de leis no qual é comum aparecer imperativos, né? E, portanto, o imperativo não é o efeito de uma comunicação, né, imperativa no leitor é diferente de um efeito de um texto narrativo, né? Então, veja, né, os agiógrafos, portanto, né, têm aí à sua mão, né, as diversas possibilidades de escritura com o seu estilo, com a sua linguagem, com o seu vocabulário, mas que também o agiógrafo está inserido num contexto histórico,
né, literário, cultural, né, sobre tudo isso, né, que essa disciplina procura evidenciar isso, alertar o leitor para que, né, leve em conta o contexto e, sobretudo, os elementos culturais do autor sagrado no qual ele se inseriu. E, né, na perspectiva de uma leitura mais feminista da Bíblia, se tem evidenciado com muita frequência eh, o recorte, né, patriarcalista judaico, né, isso é, né, a figura do homem que era preponderante, que era marcante em detrimento da figura da mulher, que não tinha nem pouco ou quase nenhum valor, né? Do ponto de vista jurídico, propriamente, né? As mulheres eram consideradas propriedades do marido, ou estavam sempre debaixo de uma figura feminina, né? Basta recordar, sei lá, né? O Decálogo, por exemplo, no qual coloca, né, a mulher como na lista da, né, não cobiçará as coisas alheias, né, nem seu gado, nem sua terra, nem sua esposa, etc. Então, né, a esposa é colocada na lista dos bens do marido, né, e, no contexto desse conjunto legislativo, né, o marido, portanto, poderia fazer, né, até certo ponto, o que bem quisesse com esposa e filhos, inclusive vendê-los, né, como escravo por um período para saldar dívidas ou algo parecido. Então, né, a cultura machista, né, patriarcalista e machista é própria, né, ela fez parte, né, de uma tradição judaica. A questão do judaísmo hoje é um pouco mais complicado, mas grosso modo ainda permanece muito forte essas tradições com base na própria leitura, né, né, a crítica do texto sagrado, né, como já vocês já devem, né, ter ouvido de vários professores, né, a leitura que o judaísmo faz da Torá, sobretudo da Torá, não é tanto interpretativa, quer dizer, o texto é tido como revelação divina, portanto, né, saído do próprio Deus a Moisés e dado a Moisés do Monte Sinai, você não tem que ficar ali interpretando de cá e de lá para saber, né, levantar suspeita, não. Você tem que aplicar. No máximo, se faz um ampliamento né, das exigências divinas no conjunto do essencial. Em outras palavras, aquilo que você tem como Torá, como lei, você acrescenta uma normativa suplementar de proteção da Torá, chamada de Mishpat. Mishpat, portanto, é o direito, né? Você tira conclusões, deduções ou amplia as exigências e não diminuir, não criticar, né? Então, essa leitura um pouco acrítica, grosso modo, né, da tradição judaica hoje, né, que a gente chama genericamente de ortodoxos, né? Os Hassidim e outros, vai muito mais nessa perspectiva. Mas a leitura ocidental da escritura e com, né, o surgimento dos métodos de pesquisa, sobretudo o método histórico crítico, começou a colocar né, um olhar crítico sobre a história da composição do texto e, sobretudo, o contexto e a cultura na qual, né, a revelação bíblica se assentou na Escritura Sagrada. Portanto, né, a palavra de Deus se assenta na Escritura Sagrada dentro de uma cultura. E por isso, hoje, né, a, a grande dificuldade é a gente dizer, bom, isso aqui é isso aqui é palavra de Deus, isso aqui é cultura. Quer dizer, é uma coisa inseparável, né? É quase inseparável, né? Palavra de Deus e cultura judaica. Estamos falando do Antigo Testamento e, grosso modo, também do Novo, né? Porque o Novo Testamento também foi escrito majoritariamente, né, num ambiente judaico por autores majoritariamente também judeus, embora já se abrindo um pouco para a cultura helênica grega, com a língua grega e tudo mais. Ali temos outros problemas que se agravam ainda mais, né? Mas com relação ao Antigo Testamento, não. Você tem um ambiente, né, bastante judaico, no qual, né, a palavra divina, portanto, né, é revelada e é escrita e é vivenciada, experimentada nesse contexto. Como separar isso, né? É uma discussão que vem, né, já desde os inícios do século XX, sobretudo no âmbito, né, da pesquisa bíblica de interesse evangelizador, né, o que se chama de evangelização das culturas, né, ou propriamente, né, o chamado ah, né, a missão ad gentes, né, quer dizer, se um cristão, né, vai anunciar a mensagem, né, que ele tem como
palavra divina e mensagem salvadora a um outro povo, a de gentes, uma outra nação, de uma outra cultura. O que que ele, como levar essa mensagem sem levar também a própria cultura dele, sem fazer um processo, portanto, né, de aculturação, sei lá, né, desconsiderar a outra cultura, o processo, né, da inculturação, né, inclusive é uma das disciplinas, né, que se tem em alguns institutos de teologia. A inculturação é uma preocupação muito grande, né, como, né, fazer com que a mensagem divina entre em uma outra cultura Mas, senhor ah, pastor, é meu sem, irmão que é dono, é sócio dessa empresa, ó, e aí eles estão temos uma precisando de empresa. funcionários. Se o senhor puder pôr no grupo para nós, é urgente. E obrigada. Ótimo, resolvido, resolvido. É o processo de enculturação, né? Que é uma preocupação que levanta, começou a levantar essas preocupações ali, né? No âmbito das igrejas. Embora o método histórico crítico, de um lado, já evidenciava todos esses elementos, né? Como eu falei, históricos, econômicos, as tensões sociais, né? De base na produção de um texto, né, levando em conta, né, que os textos foram escritos provavelmente não por um único autor, né? Você tem um evento que é contado, que é narrado, se a gente pega a tradição profética, né, um evento que é contado, que é pronunciado, depois alguém começa a escrever, depois outra pessoa acrescenta outra coisa, etc. Então você tem um extrato mais extenso. Então, de um lado, a gente tem o processo de pesquisa, sobretudo do método histórico-crítico, que foi evidenciando essas tensões também culturais, e isso chegou no âmbito das igrejas, né, até certo ponto, com estas preocupações, né, proselitistas, isto é, né, de fazer novos, né, novos discípulos de Jesus, como levar a mensagem sem impor uma cultura, sem, portanto, né, ah, fazer um processo de aculturação. Bem, então, né, chegamos, né, a esse texto, que é um texto, né, Números capítulo 27, que fundamentalmente, né, trata de uma, de uma revisão ah, legislativa, por assim dizer, né? E aí a gente tem uma série de problemas dos quais, né, vocês já certamente já inteiraram disso, né, durante as disciplinas que vocês tiveram. Isto é o problema, né, dos códigos de leis na Escritura, ou sobretudo, né, no Antigo Testamento, sobretudo, né, na coletânea dos 5 primeiros livros da Bíblia, isto é, da Torá, e como vincular isso, sobretudo, né, para quem participa de comunidades, né, de fé, como vincular isso com a palavra divina. Se a gente pensa, né, que leis surgem depois dos fatos, primeiro surge um problema, primeiro surge uma complicação, depois se tenta resolvê-lo da melhor forma possível e para evitá-lo, coibi-lo, etc., ou estabelecer uma norma de resolução, né, se procede, né, à legislação, isto é, né, um legislador autorizado, reconhecido, etc., estabelece normas, prescrições, etc. Então, a primeira coisa, né, que se deve considerar é que na formulação das leis, quaisquer que sejam elas, civis, religiosas ou códigos penais, são estabelecidos depois dos fatos e não antes. E, portanto, né, com esta primeira perspectiva, é preciso considerar que, né, elementos que a gente tem dentro dos códigos de leis dentro do Pentateuco, né, vários deles são anacrônicos para a época de Moisés, ao menos para o, né, pro quadro cronológico intrabíblico, porque o quadro cronológico intrabíblico que apresenta Moisés é Moisés, portanto, né, saindo do Egito, indo para Madiã, depois voltando ao Egito para retirar o povo e permanecendo no deserto, primeiro, né, passando pela montanha do Sinai e depois os 40 anos do deserto. Então, né, o grosso modo a gente tem, né, o quadro cronológico, né, é aquele, portanto, né, da saída do Egito e a legislação que Moisés recebe na montanha sagrada, a montanha do Sinai. Aí a seção do Sinai dentro do Pentateuco, ela é bastante extensa, e esta extensão ocupa dois códigos de leis. O código da aliança do Êxodo, como é assim chamado,
né, que o conjunto das normas, né, está ali estabelecido, né, ajuntadas dentro do livro do Êxodo, capítulo 20 até o capítulo 23, iniciando com o Decálogo, né, e com um conjunto de normas e leis, etc. E, né, o capítulo 24 com um ritual de conclusão de aliança com sacrifício de animal, aspersão de sangue sobre o livro, sobre a assembleia, etc. Né, e um banquete em cima da montanha, né, feito, né, comeram com Deus e viram Deus, né, é um dos textos mais complicados ali do Êxodo capítulo 24, mas não convém agora entrar nos detalhes, né? Essa ideia de não só Moisés, como também Arão e os seus filhos e os anciãos que sobem na montanha e fazem uma refeição com Deus e viram a Deus. Um monte de problemas ali, né? Porque toda a tradição bíblica, né, do Antigo Testamento não se pode ver Deus e permanecer vivo. A própria declaração de que Deus, né, Moisés via Deus face a face, não é propriamente face a face, né, que Deus falava com Moisés face a face, né, do ponto de vista literário é boca a boca e não propriamente face a face, mas ali a gente tem o verbo, né, o verbo ra, o verbo ver, eles viram a Deus, então um negocinho um pouco mais complicado. Mas seja como for, esse código aqui se coloca, né, nessa chamada seção do Sinai e se chega ao seu pé da montanha do Sinai em Êxodo 19, capítulos 20 a 23, né, um monte de leis, né, que são postas por escrito num livro, ao menos idealmente, porque no capítulo 24, né, Moisés lê a partir do livro e a Assembleia diz, faremos tudo que está escrito neste livro, né, e se a gente lê o que está ali dentro, tem um monte de leis que são anacrônicas para um período do deserto. Então, certamente, né, que num contexto tardio, né, séculos depois que Israel está na Terra Prometida, ou possivelmente até no contexto pós-exílico, novas legislações foram, né, feitas e para dar autoridade foram sendo colocadas sempre lá, porque ali se tem um código, né, que é atribuído todo ele, né, à revelação divina dada a Moisés na montanha sagrada, né? Então, mas a sessão do Sinai, né, ali termina, portanto, o capítulo 23, o código do Êxodo, mas não termina a sessão do Sinai, que continua, né, Êxodo até o capítulo 40, termina o livro do Êxodo, não se sai do sopé da montanha do Sinai, se começa o livro seguinte, o livro do Levítico, ainda, né, o capítulo 1, versículo 1, né, Vaikra, né, o livro assim chamado na tradição hebraica, isto é, começa com Vaikra, e chamou Deus a Moisés e lhe falou a partir da tenda da reunião. Então, Levítico capítulo 1, versículo 1, é agora, né, a glória de Deus que estava no topo da montanha do Sinai, desce e está dentro da tenda da reunião, mas Deus continua falando. E o livro, portanto, que começa agora, o livro Levítico, é idealmente todo ele colocado nesse quadro, né, narrativo da seção do Sinai, no qual, né, todo mundo no sopé da montanha, inclusive o próprio Deus, a glória, agora na sua glória entronizada dentro da tenda da reunião, que vai continuar falando a Moisés. Então, toda a legislação presente no livro Levítico está nessa perspectiva também da seção do Sinai. Mas o livro do Levítico tem um código específico, além de muitas normas, né, postas de purificação, de rituais, classificação dos sacrifícios, para que serve, etc. A gente tem um segundo código, que é o Código de Santidade, capítulo 17 a 25. Né? Depois do capítulo 16, que é sobre o dia de Yom Kippur, o Código de Santidade, com um outro, né, extenso conjunto de normas. Ali também, o livro do Levítico, hoje, né, a crítica o coloca num período um pouco mais tardio. Ele é atribuído, né, grosso modo, relativamente quase na sua inteireza, atribuído à tradição sacerdotal pós-exílica. Portanto, ele não, né, o que está ali, né, a crítica hoje não é Moisés que lá no deserto, né, disse tudo isso que Deus revelou a partir da tenda, mas é uma legislação tardia, pós-exílica, e portanto se coloca, né, atribui tudo a Moisés no deserto, porque toda a legislação é dada no deserto, né? E depois, né, o outro código, né, que embora posterior, é considerado por muitos como o mais antigo, isto é, o Código Deuteronômico. Também o Código Deuteronômico, né, aqui sim, a gente sai fora da seção do Sinai, né, porque a seção do Sinai termina no livro dos Números, capítulo 10, né, que é o texto que a gente vai dar uma olhadinha hoje, está na seção da travessia dos 40 anos, né, do deserto.
capítulo 20, né? Números capítulo 10, versículo 11, se deixa o seu pé da montanha do Sinai e se atravessa o deserto em direção à terra prometida. Então, o Deuteronômio é um caso à parte, né, atribuído, né, como vocês sabem, à reforma de Josias, no ano 620 a.C., único rei elogiado na Bíblia, cuja reforma está mais ou menos detalhadamente escrita no segundo livro dos Reis, capítulo 22 e 23, mas né, hoje vinculado, né, ao próprio Deuteronômio, quer dizer, aquela reforma lá seria a aplicação do livro Deuteronômio, essa vinculação feita por exegetas aí de grande peso, a começar por Wilhelm Lebrecht de Wette, né, o primeiro a associar o livro Deuteronômio com a reforma de Josias, e depois, né, até hoje, né, tem até uma disciplina aí nos cursos chamada literatura, né, nos cursos né, institucionais aí, né, literatura deuteronomista, né, porque depois na sequência de Wette, Martinot associou o Deuteronômio com, né, com uma espécie de prefácio de uma historiografia deuteronomista da entrada e da saída na Terra Prometida, isto é, a entrada no livro de Josué e a saída no livro dos Reis. Então, a seção de Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel e Reis formaria a chamada literatura deuteronomista. Mas isso só para fazer uma breve, né, recordar brevemente o que é a legislação, qual é o grosso legislativo, né, na tradição judaica, antigo testamentária. E aí a gente tem, né, o livro dos Números, curiosamente, né, a partir do capítulo 27, com um conjunto de normas esparsas. Quer dizer, esses três códigos, né, que a gente mencionou, não são os únicos lugares na Escritura onde a gente encontra ah, normas de leis, né? Esses são códigos, né? Coletâneas de leis, portanto, que a gente encontra facilmente, né? E, portanto, um trabalho, digamos assim, editorial, né, de ajuntar estas leis, né, dentro, né, a juntar, né, num único livro, na sequência aí de vários capítulos, portanto, são coletâneas de leis. Mas não só dentro destas coletâneas a gente encontra os gêneros legislativos, portanto, leis, como também não somente dentro do Pentateuco, né? Fora do Pentateuco, a gente tem, depois da tradição da Torá, a gente tem a tradição dos Neviim, dos profetas, e os profetas, né? Talvez vocês tenham, né, já ouvido essa postura, né, de que contrastando-se com a tradição sacerdotal, que é legalista, né, sobretudo, né, apegado à lei, às exigências, etc., a gente teria, né, o grupo dos profetas, que são espíritos livres, independentes, né, ai governo, sou contra, etc. Estamos longe disso, né? Uma análise mais meticulosa dos Neviim, né, dos profetas, evidencia não só que eles reafirmam as exigências de Deus com relação à aliança, e, portanto, confirmam aquilo que está, né, na tradição sacerdotal, na tradição, nos chamados corpos legislativos, né, como também eles ah, são, digamos assim, autores de novas leis, né? Eles elaboram novas legislações. Existem normas que, a propósito, são seguidas até hoje pela tradição judaica, que não tem o seu respaldo dentro da Torá, mas tem dentro dos profetas. Então, os profetas não são nem contrários à tradição legislativa de Israel, e como também não são meramente passivos receptores, mas são autênticos intérpretes disso em alguns momentos, inclusive acrescentando mais normas, né, para a vivência de Israel, segundo aquilo que Deus exigiria no seu conjunto legislativo. Então, veja, né, essa ideia, portanto, né, de que né, as leis estão, né, esparramadas para além desses códigos. A gente tem uma atestação clara dentro da Torá e fora dela, no corpus profético. E aqui o livro dos Números é uma seção interessante porque no capítulo 27 para frente a gente tem diversas leis, né? Diversas leis, não só aqui, né? Também os primeiros capítulos, né, do livro dos Números, né, depois do recenseamento, que Moisés finalmente se recorda que não está na montanha do Sinai para ali morar, mas era para, né,
celebrar uma festa, né, um mistê, e receber as leis divinas e seguir a viagem. Finalmente, Moisés faz esse recenseamento, que toma ali alguns capítulos, né, ao menos uns 3, 4 capítulos. E depois, né, no capítulo 5 do livro dos Números, a gente tem leis diversas, né, a expulsão dos impuros, a lei das restituições, etc. A oferta pelo ciúme, né? Acho que comentei com vocês, o capítulo 5, essa oferta pelo ciúme, né? É o único caso de ordalho dentro da tradição bíblica, né? O ordalho era, né, o caso em que se colocava, né, o acusado à prova, uma prova, né, de vida ou de morte, e se saísse ileso, significava que era inocente. Se saísse, se não, se morresse, significava que Deus, né, o julgou e o considerou culpado e, portanto, aplicou a sua justiça divina. É muito comum, né? Vocês que estudaram o direito, né, devem se lembrar disso, do Código de Hammurabi, né, um dos principais, né, uma das principais providências para a aplicação da lei, para a execução, né, da justiça, era pegar, né, o acusado, amarrar ele e jogar no Eufrates, né, joga ele no rio. Se ele escapar, né, significa que quem o acusou sem testemunha, se tem testemunha, então as testemunhas são suficientes para proceder, né, ao julgamento e à sentença, ou de condenação, ou de inocentamento. Se não tem, uma pessoa acusou a outra, não tem testemunha, o acusado é amarrado, joga ele no rio Nilo, no Nilo não, no rio Eufrates, amarrado. Se ele conseguir sair vivo, significa que era inocente, e aí quem o acusou, né, será posto à morte. Mas se ele morrer afogado, significa que era culpado, e, portanto, né, Deus, né, a divindade, né, os deuses, portanto, aplicaram a justiça divina, e os deuses que tudo sabem, né, não tem testemunha, mas Deus vê, e, portanto, né, Deus aplicou a sua justiça divina. No livro dos Números, capítulo 5, a gente tem um caso do marido enciumado, marido, né, deu crise de ciúme da esposa, etc., acusou a esposa de tê-la traído, mas não tem prova, né, e aí a coitada da mulher é que paga o pato, né? Vai passar pelo ordalho, né? Vai na tenda da reunião, né? Se pega a cinza, etc. Da oferenda, faz um mexidão, um caldão e ela bebe tudo. Se passar mal, é culpada, né? Se não passar, é inocente. Mano. Caso de ordalho. Um caso único na escritura, né, que se aproxima um pouco daquilo que é muito comum, a propósito, né, no chamado Código de Hammurabi. A propósito do Código de Hammurabi, vocês sabem, né, de 1700 e alguma coisa, né, me lembra aí, vocês que é do direito, acho que 750 mais ou menos, né, viveu Hammurabi, 750, 700 não, 1750 antes de Cristo, né, o Código de Hammurabi, portanto, a gente está ali, no mínimo, 5 séculos antes de Moisés, né? E no Código, né, da Aliança do Sinai, onde a gente tem olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, a gente só lembra olho por olho, né? Mas tem a lista completa de outros membros também, né? É tal e qual está no Código de Hammurabi. Olha, se a gente tem um texto praticamente idêntico no Código de Hammurabi de 1750 e tem, né, na Bíblia o mesmo texto atribuído a Moisés. Moisés viveu no século 13, 5 séculos depois. Quem copiou de quem? Certamente que não foi Hammurabi que copiou de Moisés, né? Porque Hammurabi viveu 5 séculos antes de Moisés. Então a gente tem aí a influência também de elementos legislativos da vizinhança na legislação de Israel, né? Pois bem, né, então o caso, né, livro dos Números, então, né, esse pequeno comentário antes de a gente entrar diretamente aqui nesta conversa. Livro dos Números hoje, a partir da crítica, eu simpatizo, não é porque eu tenho simpatias particular, mas é porque as ideias dele me convencem, são muito mais, né, convincentes, né, do professor Thomas Romer, da Cátedra Milieu Biblique do Collège de France de Paris, que me influenciou bastante, além de Jean-Louis Sky e outros. A crítica dele com relação ao livro dos Números me parece bastante sensata, isto é, de que inicialmente, né, a gente tinha uma biografia de Moisés que terminava no livro dos Números, né? O Deuteronômio, como a gente sabe, é tardio,
associada à reforma de Josias. Então, né, as tradições de Moisés, inicialmente a gente teria aí, né, livro do Êxodo, Levítico e Número, esses 3 livros. O livro do Gênesis é um grande prólogo, né, a esta epopeia de Moisés, e a história de Moisés, grosso modo, terminaria no livro dos Números, porque aqui a gente tem, né, já no capítulo 27, aqui depois da história das filhas de Zelofeade, a gente já tem as preocupações, né, na sequência, imediatamente na sequência, Moisés que estabelece o seu sucessor, porque já está próximo ao seu fim, né, e coloca Josué, né, no versículo seguinte, né, capítulo 27, versículo 12 para frente, né, a preocupação é com Josué, né, portanto, o sucessor de Moisés, e depois Moisés procederá a conquista da Transjordânia e já se despedirá de Israel. Então a gente teria o fim da vida de Moisés já no conjunto do livro dos Números. Então o livro dos Números, né, a partir do capítulo 26, né, certamente uma miscelânea de várias leis, de várias, né, tradições históricas sobre Moisés que compõem esse final, tá? Porque a gente tem 2 recenseamentos no livro dos Números. O primeiro, como eu mencionei, os primeiros 4 capítulos que Moisés faz, né, contando os homens, portanto, né, para sair finalmente do sopé da montanha do Sinai, atravessar o deserto e ir em direção à terra prometida, preparar como um exército de batalha, como, né, um acampamento, um marrané. Marrané em hebraico é um acampamento, mas não é um acampamento que você bota a tendazinha, né? Vão acampar aqui. É o termo técnico para acampamento militar. Então Moisés, né, faz o recenseamento para saber quais são os homens, né, de cada uma das tribos para organizar o marrané, o acampamento militar para atravessar em marcha como um exército o deserto e ir em direção à terra prometida. Mas temos, né, um qui pro quo, né, no meio do caminho, isto é, né, os capítulos 13 e 14, né, Moisés, portanto, né, com toda a assembleia, com todo o povo, chega a Kadesh Barneia, envia os espiões à terra prometida, os espiões voltam desanimados. A terra é muito boa, etc. Mas lá vivem os descendentes dos Enassim, os gigantes, as cidades são fortificadas, a gente não consegue conquistar essa terra, é melhor voltar para o Egito, etc. Né? Com exceção de 2 espiões que, né, são contrários a essa opinião negativista, né? Isto é, Josué e Caleb, e Deus acende a sua ira e estabelece que ninguém dos que saíram do Egito entraria na Terra Prometida, com exceção de Josué e Caleb. E, portanto, se estabelece, né, uma geração, o tempo de uma geração de 40 anos no deserto, para que todos aqueles que saíram do Egito, né, morram no deserto. E todo mundo vai morrendo de fato. Todo mundo vai morrendo, né? Já no capítulo 20, como a gente conversou ao falar de Maria ou de Miriam, né, no encontro passado, aí morre no capítulo 20. Depois, na sequência, Arão também morre, todo mundo vai morrendo, né? Vai sobrando aqui, basicamente, Josué, Caleb e Moisés, que também já vai chegando ao seu fim. Então, Moisés, né, depois de 40 anos, faz um segundo recenseamento, que é no capítulo 26, então, o capítulo precedente a esse aqui, das filhas de Zelofeade, é o segundo recenseamento que Moisés faz. Idealmente seria, portanto, de uma geração, toda ela agora, né, nascida no deserto, e Moisés, portanto, né, faz o recenseamento e prepara esse acampamento para entrar na Terra Prometida, né, porque cumpriu-se o período de 40 anos no deserto. E, portanto, esse povo agora não é mais ninguém que esteve no Egito, que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, que viu as pragas do Egito, sei lá, né, praga entre aspas, né, os sinais e prodígios que Deus operou no Egito, nem a travessia do Mar Vermelho, nem esteve, né, ao sopé da montanha do Sinai, nem viu, né, a manifestação do poder e da glória divina, nem esteve no momento do ato da conclusão da aliança do Sinai, nada disso, é uma geração nascida no deserto, e, portanto, idealmente, Moisés, né, faz o recenseamento, e o Deuteronômio depois é encaixado, e literalmente funciona muito bem, porque o Deuteronômio são os últimos 3 últimos, ou 4 talvez, né, discursos de Moisés no último dia da sua vida, recordando a esta geração que está no deserto toda a legislação que Deus deu na montanha do Sinai. Por isso Moisés começa com um flashback nos seus discursos a partir da montanha do Sinai e vai, né, discursando. É um discurso sobre a lei divina, ou é a lei discursada.
né? E recordando, portanto, a essa geração que já nasceu no deserto, a lei divina que está na iminência de entrar na Terra Prometida. E a partir do capítulo 27, portanto, né, a gente tem aí uma reformulação legislativa. E essa é uma questão, né, porque questão teológica, que eu não vou entrar nela aqui, porque é uma coisa mais complicada, isto é, né, se a palavra de Deus é eterna, é imutável, como que mudam as leis que são divinas, né? Deus diz uma lei, depois reformula a própria lei, isto é que Deus mudou de opinião, mudou de ideia, ou a legislação caducou, então, né? A abrogação da lei divina é possível? Ponto de interrogação. Mas esse é um assunto que, né, depois vocês matutem e rezem para descobrir que é uma coisa difícil de destrinchar, né? Seja como for, né? O capítulo 27, portanto, é uma reformulação da lei da herança, grosso modo. Isto é, né, que na tradição de Israel, a herança, primeiramente, uma lei consuetudinária, né, da tradição cultural, né, judaica, a herança passava diretamente para o filho, homem mais velho, né, portanto, seria o sucessor do patriarca, né. Então, o filho mais velho era o único detentor de toda a herança do clã. Então, era essa a lei consuetudinária, portanto, a lei, né, segundo os costumes do antigo Israel. Isso tem, né, terá problemas, inclusive a tradição do livro do Gênesis, né, que é uma introdução antes da legislação judaica, né, reflete essa tradição judaica antiga, né. Vocês se recordam do problema da herança na história dos dois irmãos Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú, que Jacó Esaú é o primogênito, mas Jacó nasce grudado no calcanhar do irmão, já tentando suplantá-lo, e vai junto com a mamãe, Rebeca, enganar o papai, né? Isaac, que está idoso, já quase cego, vai enganá-lo, né, para lhe né, roubar, né, a bênção de primogenitura, depois de já ter adquirido, pelo preço de um prato de lentilhas, o direito da herança. Uma coisa era o direito da herança dos bens, outra coisa era a bênção de primogenitura, que era considerada mais importante do que do que os próprios bens. E aí teve todo aquele problema, né, entre Jacó e Esaú, né. Jacó, portanto, né, teve que fugir do irmão para junto do tio Labão, etc., né? Passou muito tempo por lá, teve, né, adquiriu esposas, concubinas, né? Teve um monte de filhos, né? 12 filhos para ser mais pontual, e voltando à Terra Prometida, passou o maior apuro no reencontro com o irmão Esaú, que havia prometido vingança, né? Então, lá se enriqueceu, etc., e ao voltar, a cada pouco despachava uma comitiva de presentes para o irmão, sei lá, né, era 200 peças de roupa fina, né? Vinha chegar uma comitiva. Quem são vocês? Nós somos da parte do seu irmão Jacó. Ele manda esses presentes. Depois de meia hora chegava outra comitiva. Quem são vocês? Somos da parte do seu irmão Jacó. Ele manda 200, 200 camelos. Tá aqui os presentes. Passa mais meia hora, chega outra comitiva. Quem são vocês? Da parte do seu irmão Esaú. Ele manda 3.000 cabeças de ovelhas, para amansar o coração do irmão, né, para encontrá-lo né, e escapar da vingança. Então, esse foi um grosso problema na tradição bíblica com relação ao direito de herança, que será mais ou menos reformulado com o próprio Jacó. O próprio Jacó, antes de morrer, visto que ele enganou o irmão Esaú e passou o maior apuro, antes de morrer, ele não dá a bênção de primogenitura ao único filho. Convocou todos os filhos, os 13 filhos, né, agora, né, porque eram 12 com José, né, mas José, que desceu ao Egito, casou-se com Azenete, teve 2 babies, né, Manassés o primeiro, depois Efraim, mas quando reencontrou-se com o pai Jacó, o velhote, né, Jacó, adotou os 2 filhos de José para ele. Então José sairá, grosso modo, das listas dos 12 filhos,
ficará 11 e entrará mais 2. Dos 11 mais 2 passa para 13. Isto é, Manassés e Efraim, né? Só que na hora de abençoar os dois filhos para adotá-los, Jacó cruzou os braços e a mão direita caiu sobre a mão de Efraim, o mais novo, e portanto tem a sua, né, predileção em relação ao irmão Manassés. Seja como for, né, a bênção, portanto, né, no final, capítulo 49 do livro do Gênesis, quando o nosso patriarca Jacó vai dar a bênção para os filhos, não dá uma única bênção para o filho mais velho. Distribui a bênção para os 12 filhos, para não ter esse problema de complicação, de herança, de inveja, sei lá o quê. Mas seja como for, ali tem, né, quando se chega a Judá, o discurso do velhote engrossa, né? Judá é como um filhote de leão, etc, né? O leão de Judá, que chegará até o Apocalipse, etc. Bem, mas de toda forma distribuiu mais ou menos, né? O livro de Deuteronômio, e portanto o Deuteronômio é anterior a isso aqui, tá? Provavelmente a essa legislação. Essa legislação aqui provavelmente é tardia. Deuteronômio é mais antigo. A legislação do Deuteronômio, como vocês estão vendo, ao menos tem extratos do Deuteronômio da reforma de Josias, que é antes do exílio da Babilônia, ao passo que o código deuteronômico do Êxodo e o código de santidade mais ainda, provavelmente são quase tudo pós-exílico, né? Então, a ordem dos textos da Bíblia não são a ordem cronológica normal. Então, vejam, o Deuteronômio já tem uma mudança na legislação com relação à herança, né, dos filhos, estabelecendo que, quando se morre, a herança não passa toda ela para o único filho mais velho, mas que a herança deve ser, né, dividida também pelos demais irmãos, desproporcionalmente, porém. O mais velho fica com a dupla porção. Né? Isto é, se, sei lá, se tem 2 filhos, divide a herança em 3 partes e 2 terços vai para o filho mais velho. Se tem 5 filhos, divide a herança em 6 partes. Então, né, o filho mais velho, primogênito, é como se fosse 2 filhos, né? Recebe a quantidade de 2, a dupla porção, né? E essa dupla porção será depois, né, praticada pela tradição, né? Inclusive fora da, da legislação de herança de filhos, tá? Vocês se recordam, né, com o início do livro de Samuel, por exemplo, em que, né, as duas esposas, Ana e Fenena, ou Fenina que seja, né, depende da tradução que vocês têm, Ana e Fenina ou Fenena, as duas esposas, né, a esposa Fenina que tem filhos e a Ana que não tem filhos, né, e ela, portanto, recebe a dupla porção de comida, a própria esposa. Por quê? Porque ela é a mãe do primogênito. Então isso resvalou, inclusive, né, no direito das esposas, essa tradição aqui, né? Então, veja, né, isso para conservar, grosso modo, né, era para conservar a herança, no caso, a Nahalá, a terra, o espaço, né, depois que Josué distribuiu a terra foi dada por herança, por Nahalá, por herança, às tribos, pelo próprio Deus. Essa distribuição remete à própria vontade divina. Josué, né, ao conquistar a terra prometida, idealmente conquista, é uma epopeia de conquista, provavelmente, né, não tão histórica como está ali, mas tudo bem, é outra questão que não compete a gente entrar agora. A distribuição da terra se dá em 2 santuários importantes. É o santuário de Gilgal, né, o primeiro santuário, depois que se entra na terra prometida, é a partir dali que Josué consulta a Deus para começar a distribuir a terra. E depois, num importante santuário, o santuário de Silo, que aparece, né, pela primeira vez ali no livro de Josué, capítulo 18, um pouquinho antes, mas 18, né, é o lugar onde menciona a tenda da reunião no santuário de Silo. É importante essa vinculação, pela primeira vez, da tenda da reunião, onde está a glória do Senhor, né, com a arca da aliança, etc., no santuário de Silo, em Josué capítulo 18, versículo 1, porque essa tradição atravessará, portanto, né, o livro dos Juízes, em que se menciona de novo o santuário de Silo, vinculado à tenda da reunião, a arca da aliança, e se chegará ao livro de Samuel, né, com a mamãe, portanto, Ana, que pede um filho, peregrinando anualmente, né,
Essa família anualmente vai ao santuário de Silo, está ali, anualmente, todos os anos. Então tem uma tradição estabelecida, sólida para o santuário de Silo. Então, né, seja como for, né, a terra, portanto, é dada. Nenhuma tribo pode reclamar, não gostamos dessa terra. Queremos, não, porque foi com Deus estabeleceu, foi dada por Deus a terra e ali a tribo deve viver. E, né, não só a tribo geral, mas cada família tem o seu território específico. E esse território não se vende, não se compra, não se deve ser conservado dentro da própria tribo. Então, a legislação com relação à herança de bens, na halá, etc., está vinculado a essa forte preocupação de conservar, né, na halá, a herança vinculada àquela tribo dada por Deus desde a origem. Aqui que está o ponto, né, um dos pontos importantes, para além de toda essa questão feminista que eu acho importante, como eu falei para vocês, mas eu sou um pouquinho crítico de certos exageros desse tipo de leitura, né, como faz, eu mandei para vocês, né, o artigo do professor Joel, né, e outros também, tem uma tese aí de 200 páginas sobre isso, né? Que insistem que as mulheres que se organizaram, não sei o quê, formaram a legislação. Não, a legislação aqui, claro que as mulheres têm um papel fundamental, mas ela só foi adiante por conta da preocupação de base de não romper com a tradição teológica da terra como dom divino e um dom divino a uma tribo específica, né? Inclusive a legislação complementar sobre as filhas de Zelofeade, que proíbe o seu casamento fora, né, da própria tribo a qual elas pertencem, isto é, na tribo de Manassés, porque, né, elas recebem a herança do pai, porque elas são, né, são meninas, o pai não, né, teve a desventura de não ter, segundo a tradição bíblica, de não ter nenhum filho homem, e, portanto, morreu o pai, a terra está sem dono, né? É de quem agora, né? Então, as meninas vão reclamar o direito de herança, né, das terras do pai, mas depois, né, elas serão proibidas de casar com qualquer pessoa, né? Tem uma legislação suplementar que elas só poderão se casar, né, com homens da própria tribo, porque depois que elas casarem, o que que acontece? A terra de novo vai para o marido, né? Então, não é assim. É simplesmente uma legislação que, sei lá, que colocou as mulheres no mesmo pé de igualdade, né, das demais, né, dos homens, né? Mas é uma legislação interessante, né? Porque, e portanto, né, dentro da tradição bíblica de reformulação legislativa, como eu falei, a tradição legislativa, consuetudinária de toda a herança passar para o único filho primogênito já foi reformulada dentro do livro do Deuteronômio e agora a gente tem uma reformulação que, né, nasce, portanto, da iniciativa organizada dessas meninas. Ok, então passo a comentar aqui brevemente, tá? Então a gente não vai adiante. Contexto literário canônico, né, esse bloco literário, os capítulos 27 a 33 do livro dos Números. É a sessão, portanto, né, uma grande sessão composta por leis e eventos preparatórios na Transjordânia, né, e finalmente Deuteronômio na sequência vai apresentar os últimos discursos de Moisés, que vai morrer na Transjordânia sem entrar na Terra Prometida. A sessão alterna normas jurídicas e eventos históricos, né, é uma tradição bíblica em geral, né, faz esse tipo de coisa, a não ser na coletânea dos códigos de leis, que só ajuntam somente leis, aqui são normas e eventos históricos, de alguma forma apontando essa inseparabilidade entre evento histórico e lei. A lei não é cai assim do céu pronta, né? São eventos históricos que levam, portanto, ao surgimento da lei. Então é muito mais coerente ao processo histórico legislativo de Israel essa seção aqui do que o mero ajuntamento do chamado corpo legislativo dos códigos de aliança que a gente tem na Bíblia, né? Então, né, é interessante essa vinculação. Está vinculado com o capítulo precedente, certamente, porque o capítulo mais precedente menciona, né, Zelofeade, o pai das meninas, mencionado no capítulo 26, versículo 33,
como membro da tribo de Manassés, sem filhos homens. Então, esse é o problema, né? Ele não tem filhos homens. Menciona lá também que ele morreu no seu próprio pecado, seu hatat, met, então, né? Em seu pecado morreu, literalmente, né? Portanto, né? Faz parte do conjunto daqueles que saíram do Egito, né, e se rebelaram contra Deus no deserto. Esse é o pecado do pai, portanto, das meninas. Não é, portanto, o pecado que cerceou o direito de posse na terra, como foi o caso da rebelião de Corá. Corá, Datã e Abirã, né, os seus dois amigos, que fizeram, portanto, uma revolta contra a autoridade de Moisés e Arão, né, e a coisa se tornou tão drástica que Deus teve que intervir, né, e a intervenção divina foi, né, pedindo que se separasse Moisés, né, Arão de um lado e todo mundo que estivesse do lado de Moisés, Corá, Datã e Abirã do outro lado, com todo mundo que seguisse, né, que seguisse esses três camaradas, e a terra, portanto, abriu e engoliu, né, esses que se rebelaram contra Moisés e contra Arão. É interessante, né, que os filhos de Corá rejeitaram, né, a autoridade do próprio pai e se esbandearam para o lado de Moisés, né? E como vocês sabem, existem vários salmos dos filhos de Coré ou Corá, né? São levitas, portanto, né? Corá era um levita. São levitas cantores tão importantes, os filhos de Corá, né? Que saíram dessa rebelião do pai e depois, né, tiveram uma contribuição importante, inclusive na legislação aí de salmos dentro da Bíblia, né? Mas, de toda forma, aqui o que nos interessa é que o nosso amigo, né, Zelofead, não fez parte, né, portanto, da rebelião de Corá, mas morreu como todos aqueles que se rebelaram normalmente contra Deus, morreram no deserto. Portanto, as meninas, né, têm aí, o pai não perdeu, portanto, o direito à terra, não teria perdido, né, os seus descendentes, portanto, não teriam perdido o direito à terra. O problema é que os seus descendentes são só mulheres e não homens, né? A estrutura desses 11 versículos é bastante simples, né? A gente tem a apresentação do caso nos primeiros 4 versículos, de forma muito imponente, elegante, né? Como que as meninas se postam, né? Diante de Moisés, diante, né, do sacerdote, diante de todos os homens, portanto, né, responsáveis pela legislação em Israel, na presença da Assembleia. Então, um negócio bem imponente, né, bem público, né, uma requisitória pública. Requisitória? Requisição? Sei lá. Uma requisitória pública, né? A mediação jurídica de Moisés é importante. A gente tem um oráculo divino que confirma, portanto, né, a petição das meninas, que termina com uma formulação normativa geral, quer dizer, não só é um caso específico autorizado para elas porque elas perderam, mas a gente tem uma formulação normativa geral para né, as futuras gerações. Então, o texto é bastante organizado nesse sentido, né, com a presença de um oráculo divino. Um oráculo divino, como vocês sabem, tem esta função de, né, teologizar um evento histórico e, né, consagrá-lo como uma normativa, né, perene. E isso, a gente tem muitos casos disso na escritura, né? E que são quase sempre são inserções narrativas, tá? Quase sempre são acréscimos tardios. Aquele livro do professor Jean-Louis Iscar, a introdução ao Pentateuco, se não falha a memória, o título é esse, Introdução à leitura do Pentateuco, né, ele evidenciou exegeticamente como os discursos divinos dentro do Pentateuco, quase todos eles são acréscimos redacionais tardios com função teológica, né, a começar da viagem de Abraão, né? Taré pegou o seu filho Abraão, seu sobrinho Ló, etc., sua nora, né, e os fez partir de Ur dos caldeus para a terra de Canaã, mas chegados em Padã Arã, ali se estabeleceu. Morreu o cabra, né? Aí, capítulo 12 do Gênesis, versículo 1, Deus disse a Abraão, né? Lech lecha, vai para a terra que eu te mostrarei. Ali é um discurso divino, certo? No capítulo 12, versículo 4b, Abraão se levantou, tomou a sua esposa, o seu sobrinho e foi para a terra de Canaã.
Quer dizer, o pai morreu, ele segue a viagem do pai. Então, é um projeto humano, né? No meio do assunto, abre o texto, coloca um discurso divino. Você tem toda uma dinâmica, né? Então, Jean-Louis Scar, né, evidenciou não somente, né, esse tipo de procedimento teológico, como também argumentou de forma bastante convincente do ponto de vista literário e exegético, mostrando inclusive indícios literários de acréscimos redacionais, tá? Então, né, um discurso divino é importantíssimo, né, do ponto de vista para além de uma crítica. Infelizmente não fiz, infelizmente porque o tempo também não dá, né? Isso é uma coisa, senão a gente não sai disso aqui. Mas aquela tese que eu mandei para vocês faz um pouco disso, né? De uma crítica, de uma baixa crítica, né? Uma crítica textual, né, as variantes do texto grego, as variantes que a gente tem, né, no Pentateuco Samaritano. Depois também tem uma crítica literária, etc, né? Então, tudo isso eu estou subentendendo aqui, né, que mais ou menos vocês não teriam grandes dificuldades sobre isso, mas só quero evidenciar a importância, portanto, do discurso divino dentro dessa normativa que a transforma de uma concessão, né, a essas meninas por uma petição ad hoc, né, localizada, numa normativa universal, né? Assim como meninas, né, são nomeadas, né, então está aí o nome delas, ah, Hogla, Noach, Mahla, Hitzla e Milka, né, são os nomes das meninas, que é bastante sugestivo, né? Bastava dizer as filhas de, mas aqui não, né? Não só apresenta o termo genérico, né? Banot, o banotot, como é o plural de banot, de filhas, né? Em hebraico, mas menciona o nome individualmente de cada uma delas. Isso confere, segundo a leitura mais feminista, identidade jurídica plena às mulheres. Essa ideia, né, de figuras femininas, inclusive nomeadas, porque né, a sua contribuição na história de Israel foi muito importante. O verbo krab, que é aproximar, a tikrabenar, né? Então, elas se aproximaram, indica essa iniciativa ativa e legítima no espaço público. Isso é bastante interessante, né? O início do capítulo, o versículo 1, elas se aproximaram, é uma iniciativa divina, né? Eu li um artigo, não sei se passei para vocês, depois eu vou olhar se mandei, se não mandei, vou. Li esses tempos, não sei se está aqui comigo, deve estar comigo, devo ter baixado ele. Um artigo produzido por um pesquisador jurídico que aproxima isso aqui da legislação civil normal, né? Quer dizer, um legislador só é capaz de legislar quando há, né, uma provocação externa. Isso é próprio do direito, né? Do direito, inclusive, moderno. O legislador não pode simplesmente, estou aqui à toa, né? Sei lá, um parlamentar diz, estou aqui à toa, vou fazer um projeto de lei. Assim, vou fazer aí um projeto de lei. Não, ele tem que ser, é necessário uma provocação externa para a legislação, né? E esse é o caso específico das meninas que se aproximam. O espaço jurídico se apresenta diante de Moisés, a autoridade máxima, aquele que, né, com quem Deus falava boca a boca, de Eleazar, o sacerdote, lembrando que a essa altura nosso amigo Arão já morreu, né, o seu filho, portanto, que está ocupando o cargo na sucessão. Os chefes, né, os Nessiim, né, Nessiim são plural, né, de Ixá, são os homens, portanto, né, os que são responsáveis, né, os chefes, portanto, né, da comunidade, etc., e toda a assembleia. Então, o negócio é bastante, né, popular, bastante público e bastante solene. Processo jurídico, portanto, colegiado e não arbitrário, envolvendo toda, né, as forças possíveis na formulação de uma legislação. A estrutura retórica é bastante clara, né? A inocência do pai, as meninas começam protestando a inocência do pai. O nosso pai morreu sem deixar filhos, morreu em seu pecado, mas atenção, não morreu no pecado de Corá, mas é o pecado, né, de todos aqueles que pecaram no deserto. Portanto, né, ele não tendo incorrido no pecado de Corá, ou Coré, né, depararia as traduções, não tendo incorrido no pecado de Corá, os seus descendentes não perderam o direito à herança. E se não, a herança não passa
para os descendentes, corre-se o perigo do apagamento do nome familiar, né? O nome familiar, né? Shem é o nome da família, né? Shem Mishpachá. Shem Mishpachá, eu acho que não coloquei Mishpachá, né, mas não importa. Shem Mishpachá é o nome da família, tá? O nome familiar. Então, isso era muito importante, né? A família, ah, quando se distribui as terras, como eu mencionei antes, não se distribui somente ao clã, sei lá, à tribo. Né? Não é essa tribo fica nessa terra, não. A tribo que é composta de clãs, que é composta de famílias, que é composta de homens. Então, todos eles são mencionados na posse da terra. E, portanto, as famílias, né, Shem Mishpachá, o nome familiar tem que ser conservado, vinculado a uma tradição antiga. E aí, finalmente, o pedido, né? Tem lá, Nano, Ahuzá, né? Dá a nós, né? Ahaz, em hebraico, significa agarrar, né? Aquilo que é um termo jurídico muito, muito forte, né? A posse, né? Aquilo que a gente, primeiro, a posse é a consequência, né, da herança. Nahalá é dada por Deus. E depois, a terra que Deus dá por Nahalá, que deve ser conquistada. E uma vez conquistada, se aposseia, arrasa. Então, né, é um termo jurídico, não é simplesmente, né, dá-nos a posse, dá-nos o direito de a gente ficar nas terras do nosso pai, porque a gente não tem para ir, não tem para onde ir, etc. E depois que elas morreram, o negócio tá o pepino de novo. Não, é um termo jurídico de posse, né? E, portanto, elas, neste caso, pedem um direito de posse idêntico ao direito de posse dos homens, como se fosse, né, como se fosse descendência masculina, né? Arrusar, portanto, né? Esse conceito é bastante forte, ligado, portanto, né, ao direito à terra dada por herança, vinculada à identidade familiar, porque a terra é dada para a tribo, para os clãs e para as famílias também, né? Então, veja, né, toda a petição é bastante astuciosa, porque as meninas simplesmente não vão lá para dizer, olha, dá-nos a terra porque a gente não tem para onde ir, etc. A gente quer os nossos direitos igual dos homens. Não. Elas apelam à argumentação que é tipicamente, né, da tradição masculina, isto é, da grande teologia de Israel, isto é, da vinculação da identidade familiar com a herança da terra que Deus dá. Em Israel, a identidade, a Shem Mishpachá, o nome familiar, está circunscrito no direito de herança e de posse da terra. Então, o pedido delas é bastante, né, argumentado, bastante, né, dentro do contexto, a gente diria até, né, da legislação patriarcalista da época, né, para conservar a memória do clã. A mediação de Moisés, levou a causa delas diante do Senhor, né? Se elas, né, usou o verbo carab, se aproximaram, a tradução aqui é muito ruinzinha, né? Eu vou ter uma tradução ali, que não é idêntica, né? O verbo karab, as meninas vatikrena, né? O verbo karab é aproximar. E aqui Moisés, começa o texto em hebraico ali, não sei se vocês dão para ver, né? Vaikerev, né? Moisés aproximou o mishpat delas diante do Senhor. Literalmente. Moisés aproximou, elas se aproximaram de Moisés, né? A gente viu no capítulo 27, versículo 1, elas se aproximaram de Moisés, né? De Eleazar, dos homens e de toda a assembleia, etc. E agora Moisés aproximou Moisés et mishpatan. Mishpat é o direito, tá? Mishpat é a causa, portanto, Mishpat é a formulação complementar à Torá. Recorda o que eu falei hoje no início da aula, né? De um lado você tem a Torá, que não tem que ter, na tradição judaica você não tem que interpretar, você tem que ler, absorver, até repetir, até entrar pelos poros, né? E depois, né, você tem, né, a legislação complementar ao mishpat, que é a interpretação, né, que leva adiante de proteção da Torá. Como Deus diz, né,
Não pronunciarás meu nome em vão. Está na Torá. É lei divina. Não pode pronunciar nome divino em vão. A tradição judaica cria um mishpat. Isto é, proíbe a pronúncia do nome divino em qualquer circunstância. Como que você vai saber se é em vão ou se não é? Então, para não correr o risco de você infringir uma norma explícita na Torá, portanto, né, uma normativa de Torá, se cria um mishpat. Então, mishpat é um termo que tem diversos significados, mas no âmbito jurídico tem essa conotação, né, de uma legislação complementar jurídica de proteção da Torá. Então, o que que as meninas estão... A causa da minha... A causa é bastante genérico, né? Moisés levou a causa delas diante do Senhor. A causa é como se fosse uma causa social. Não é isso. Não é somente uma causa. É uma petição jurídica estabelecida e fundada para proteger um elemento explícito da Torá, que é próprio da tradição judaica. A propósito, né, a primeira a criar uma mishpat, né, acho que aí sim tem fundamentação bíblica, né, o primeiro mishpat na Bíblia compete a Eva, né, como vocês sabem, né, a serpente, né, que, né, aproximou-se de Eva e disse, então é verdade que o Senhor, seu Deus, né, disse para não comer de nenhum dos frutos das árvores que está no paraíso? É o que que a Eva vai responder, né? Não, não é assim. O Senhor Deus disse: podemos comer de todas as árvores, de todos os frutos das árvores do paraíso, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Deus disse: dela não comereis, não se aproximareis e não a tocareis. Deus não disse nada de tudo isso. Deus não, Deus disse para não comer, mas não disse para não se aproximar nem para não tocar. Então, Deus diz não comer, né? E aí tem um mishpat complementar, a propósito, o primeiro mishpat que eu vejo dentro da escritura, né, do ponto de vista narrativo, é o mishpat de uma mulher. É curioso isso, né? Isto é que Deus, né, a ordem que Deus deu, se você ler lá atrás, é para não comer. Deus não disse para não se aproximar e não tocar. A mulher responde a serpente dizendo para não tocar. Isto é, né, se está proibido de comer, se tem um mishpat complementar, não chegue perto, não toque, porque, né, não pode comer, mas você fica lá. Chega pertinho, fica cheirando, fica pegando, etc, né? Então, para proteger, né, o núcleo da Torá, se cria uma cerca de proteção complementar. O primeiro procedimento que é comum na legislação judaica, né? Como a gente acha que comentou, não sei, em encontro em precedente, né? Como tem uma legislação no livro Levítico, não cozinhareis o cabrito no leite da mãe. Que é uma norma para dizer, bom, espera o cabrito desmamar, né? Para a mamãe não ficar aí com as tetas cheias de leite, sofrendo, etc. Espera o bichinho crescer para depois, né, você comê-lo, etc, né? Daí, né, os judeus criam um mishpat proibindo misturar leite com carne. Quer dizer, não cozinhará o cabrito no leite da mãe, era para não, né, arrancar o bichinho que ainda está mamando e comê-lo. Mas como está escrito, não cozinhar no leite da mãe, cozinhar no leite é misturar carne com leite, né? Então hoje os judeus, né, não misturam nada, né, nem as vasilhas, né, que tem leite com que recebe leite com as vasilhas que tem carne. Em geral, nas casas judaicas, né, mais dos Hassidim, praticamente você tem duas cozinhas. Você não coloca carne e leite na mesma geladeira. Você tem duas pias. Você não lava a panela que você cozinhou carne na mesma pia que você ferveu a jarra de leite. Então, esse é um mishpat. Então, se as meninas se aproximaram de Moisés com o seu mishpat, com a sua causa, entre aspas, Moisés aproximou o mishpat dela, Lifnei Adonai, diante do Senhor. Então, né, Moisés, portanto, é essa mediação de Moisés, né? Claro, essa mediação de Moisés ela é fundamental em toda a tradição da Torá, como a gente tem mencionado, e não carece aqui a gente comentar sobre isso, né? E na sequência, né, o oráculo divino, né, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, portanto, né, Deus responde a Moisés, vai, Omer Adonai El Moshe, a formulação da revelação direta divina, Deus que fala com Moisés.
As filhas de Zelofeade falam o que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Um oráculo divino, né, com a introdução da formulação clássica, o Senhor disse a Moisés, Vayomer Adonai el Moshe. O Senhor disse a Moisés, e a declaração decisiva, né? En benot Zelofead dovrot, né? As filhas de Zelofead falam o que é justo. Né? Então, o seu dizer, davar, devarim, dovrot, né? Os seus discursos, o que elas falam, a sua petição, portanto, é ken, é justa, é correta, é legítima, né? Ken significa tudo isso, né? E mais um pouco, tudo bem, não importa né, o que estabeleceu. O reconhecimento, portanto, explícito da legitimidade jurídica da fala divina. É o que elas falam, é o seu dovrot, davar, né, a sua fala, o seu discurso, a sua petição. Né, é legítimo, é ken, é correto, é justo, é adequado, etc. Né? Então, Deus aprova a petição, né, o mishpat, portanto, a causa apresentada, né, pelas meninas. Né? E na sequência, a última parte, portanto, a, a última parte, portanto, a universalização da norma. Né? E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Aí, né? Mudança da norma. Quando alguém morrer e não tiver filho. Não se trata só das meninas agora. É uma universalização da norma. Quando alguém morrer e não tiver filho, passareis a herança para a filha. E se não tiver filha, e aí a gente tem uma cadeia sucessória, né? Portanto, a partir da causa das meninas, se formula uma norma universal de transferência da Nahalá, da herança, para a filha, e se não tiver, né, não teve filho, e também não teve filha, se tem uma cadeia sucessória na sequência. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Irmãos, né? Ahim, né? Como a gente sabe, a tradição bíblica judaica, né, em hebraico, Achim não é irmãos, né? Como assim, irmãos? Né? Os irmãos aos parentes, né? Em geral, né? Nesse caso, os Achim, os parentes em geral, serão tipificados na sequência no versículo 11. Se também seu pai não tiver irmãos, o pai morreu, não tem irmãos, passareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, a cadeia sucessória, né? A pessoa morreu, né? O homem morreu, não tem filhos, a herança passa para a filha. É curioso, né? Atenção, não é a equiparação de mulheres e homens na Bíblia, tá? E se tiver filhos e filhas? Quer dizer, as mulheres vão continuar sem a terra, né? Só passa a filha se não tiver filhos, tá? Então, atenção para não exagerar naquilo que o texto está dizendo, né? Então, se morrer e não tiver filho, passará a filha. Mas se tiver filho, fica com filho. Né? Porque a preocupação é a conservação, né, da terra, né, à família, ao Shem Mishpachá, ao nome familiar pela figura masculina. Faltando a figura masculina, tem a possibilidade da filha. Não tendo a filha, transfere-se para os irmãos do morto. Se ele não tiver, né, irmãos, né, portanto, né, passa para os tios dele, tios paternos, sempre a figura né, masculina. E se não tiver, vai para o parente mais próximo em geral. Então, né, o objetivo é impedir a extinção da herança familiar. Então, atenção, né, o escopo, né, embora incluindo as mulheres, é a proteção, né, da Nahalá vinculada, da herança, portanto, vinculada, né, a um nome familiar, a um Shem Mishpachá, a uma família específica. Então, essa é a legislação que vai nessa dimensão. Né? Mais para frente, né, números
no versículo precedente, né, se tinha essa no capítulo 26, versículo 53, a este se repartirá a terra em herança segundo o número dos homens. Então, né, no capítulo 26 precedente, que foi, né, o recenseamento, né, além de preparar, né, o Mahané, o acampamento, né, em batalha, em ordem de batalha para atravessar o deserto e conquistar a terra prometida, também está vinculado a o recenseamento, a distribuição da terra. Né? No versículo 53, a esses homens contados do recenseamento, né, se repartirá a terra em herança segundo o número dos homens. Então, a gente tinha uma legislação, tá, no capítulo precedente, né, seguindo o recenseamento, e uma ordem de distribuição da Nahalá, da herança, para o número dos homens contados no recenseamento. Então, a regra geral, né, no capítulo precedente era fundamentalmente patriarcal, a herança é masculina, os seus descendentes, os seus primogênitos, etc. A exceção aqui é institucionalizada, o capítulo 27, exceção, isto é, faltando o filho homem, entra a figura feminina. O que tem em paralelos também, é importante recordá-lo, com a lei do levirato, no capítulo 25 do Deuteronômio. Ambas essas leis visam preservar o nome e a terra. Shem Mishpachá, o nome de família, e a vinculação à terra, Nahalá, a herança. Tá? Então, por que que a esposa teria direito, né, de casar com o cunhado? Caso ela casou né, com o filho mais velho, né, do sogro e morreu o marido sem deixar filhos. Não é porque não, a preocupação não era tanto, a pobrezinha está sem marido, não tem uma vinculação do nome feminino. A preocupação era, né, quem vai receber o direito do primogênito. O primogênito tem direito de transferir o seu nome dentro da tribo. Mas se ele morreu sem deixar filho, como que o nome dele terá sequência na tribo? Através do casamento da sua viúva com o seu irmão vivo, né? Então, o casamento, o levirato, embora a palavra levirato, né? Não, o termo levirato não aparece na Bíblia, tá? Levirato é um termo latino, levir, né? Que significa cunhado em latim, né? Então aí a ideia do levirato. Então, levirato é o cunhado, direito de casar com o cunhado, que tinha como último escopo, né, não só, claro que entra também o direito das mulheres, né, de não ficar, né, caso bastante né, enigmático, que é um texto que certamente vocês estudaram aí, né, na curva do curso, né, não sei se não sei se especificamente, né, no mestrado, eu acho que no mestrado, né, se tem o estudo, ao menos o professor Joel ensinava, não, no doutorado mesmo, né, o professor Joel ensinava, discutia, né, esse capítulo do Gênesis, né, no qual, né, o capítulo 38 do Gênesis, né, o desposamento de Judá com Tamar, né, Tamar que se veste de prostituta, né, e acaba a história, né, de Judá e Tamar se veste prostituta e acaba tendo um filho, portanto, com o próprio sogro, porque o sogro lhe, né, não lhe concedeu o direito de casar com o último dos três seus filhos. Casou com o primeiro, morreu, não deixou filho, casou com o segundo, morreu, não deixou filho, e aí, né, o sogro despediu, né, e ela ficou aí a ver navios, né, até que finalmente ela se vestiu de prostituta, né, para conseguir uma herança. Então, a lei do levirato também entra um pouquinho nisso, né? Eu não quero estender, porque é uma questão legislativa um pouco mais complicada, né? A legislação, né, tem a sua, né, continuação, né, legislativa eh, dentro do próprio livro dos Números, capítulo 36, tá? Não sei se vale a pena a gente ler tudo isso, mas nessa continuação legislativa a gente tem a preocupação dos homens, né, que faz, né, uma reformulação dessa legislação da tradição das mulheres, né? Isto é, os homens, uma vez, né, reconhecem o direito das meninas, né, de receber a herança do pai que morreu, mas estão preocupados de que elas poderão se casar, né, com
homens de outras tribos. Então, o texto especificamente, né, do capítulo 36 é especificamente sobre isso, né? Depois vocês dão uma olhadinha em casa, não vou estender para ler tudo isso, mas e aí, né, eles também fazem o mesmo procedimento, isto é, né, tomam a palavra na presença de Moisés, dos homens, aqui traduzido como príncipes, chefes das casas patriarcais, dos filhos de Israel, e lhe dizem: o Senhor ordenou ao meu Senhor, isto é, o Senhor Deus ordenou ao meu Senhor Moisés, né, que desse a terra dos filhos de Israel, repartindo-a por meio de sorte, e o meu Senhor, isto é, Moisés, recebeu de Javé a ordem de dar, né, a parte da herança de Zelofeade, nosso irmão, às suas filhas. Então, né, o capítulo 36, mais para frente, né, reconfirma esse direito das meninas, e aí apresenta a sua petição. Ora, se elas se casarem com um membro de outra tribo dos filhos de Israel, a parte que lhes pertence será subtraída da parte dos nossos pais, né? Então, um território específico, né, de uma única tribo. Nessa tribo tem clãs e tem famílias, e a família, né, destas meninas que tem esse território. Se elas se casarem com homens, a terra deixa de ser delas, passa a ser do marido, né? E se esses maridos for de outra tribo, um pedaço da Nahalá, da herança da terra dessa tribo, vai ser transferida para outra tribo. Então, essa é a preocupação de base, né? E por isso, né, a gente tem uma legislação complementar, segundo a qual, portanto, elas só podem se casar, né, com homens da mesma tribo. E assim, né, a terra passará para os seus maridos, que são da mesma tribo, e, portanto, a terra que foi destinada àquela tribo não sairá daquela tribo. Então, né, a dimensão de preocupação de base é mantida, portanto, né, com a vinculação do Shem Mishpachá, do nome da família, com a própria tribo e a própria Nahalá, a própria herança, a própria terra. Bom, a leitura feminista, né, tem alguns recortes, né, só para completar um pouco essa abordagem, tem alguns recortes mais, né, mais refinados na questão, né, de gênero e justiça. É um dos textos, certamente este, né, mais estudados nessa perspectiva, né, de uma leitura feminista, porque apresenta esse conflito jurídico que é provocado pelas mulheres dentro do sistema patriarcal de transmissão da terra. Então, as mulheres são, né, elas que se aproximaram, lembra do verbo krav, né? Aproximar-se. Elas que se aproximam e apresentam a sua mishpat, sua causa. Se elas não tivessem feito isso, né, a terra tinha passado a parentes distantes e elas tinham ficado a ver navios e tudo mais. Então, né, por isso, né, a leitura feminista insiste nesse aspecto, né, né, de um conflito jurídico, de aí, né, o texto apropriado para essa chamada leitura conflitual, né, porque num conflito de herança, elas, portanto, tomam a iniciativa e reclamam a sua mishpat. Né, mas se assentam nessa grande tradição, segundo a qual a terra não é um bem econômico, não é, não é, né, para ficarem ricas, para virar fazendeiras, etc., mas é para conservar a própria identidade da família, né? O Shem Mishpachá, o nome de família, portanto, a memória e a pertença ao povo, né? As feministas insistem, Myers, né? E, Kensky e outras, né, feministas que insistem nesse aspecto aqui, né? A herança em Israel era, via de regra, patrilinear e masculina, né? Como está, a gente viu no capítulo 26, versículo 53, né? Na conclusão do recenseamento, que a herança deve ser dada a esses homens e aos seus descendentes. As mulheres eram juridicamente invisibilizadas na posse da terra. De fato, mulheres e terra. Professor, Pois não? eu acho que que o Edivaldo levantou a mão. Sim, sim, sim. É o que eu não enxergo, viu? Desculpe. Pode falar. Sim. Não, professor, em relação a isso, a gente vê algum reflexo desta lei ainda em alguns povos ou grupos. Por exemplo, entre os ciganos existem algumas pintadas dessas leis. Mas eu pergunto, em relação a esta questão jurídica, ainda tem algum valor no contexto
dos judeus, ou isso aí seria um caso isolado que já não tem mais valor jurídico entre as comunidades judaicas? A tradição judaica, ela se estendeu depois, né, a partir disso aqui. Estamos dentro da Torá, né? Não se esqueçam, né? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, estamos dentro do livro dos Números, então isso aqui é uma normativa incontestada hoje, até hoje, pelos judeus, tá? Então, para eles isso aqui é norma, né, dada por Deus a Moisés, né? No deserto e, portanto, né, não se pode contorná-la. Embora o rabinismo posterior tentou amenizar essa legislação, tá? Não, isso é verdade. Dentro do Talmud, né, e se discutia, alguns rabinos ainda discutem o direito das mulheres à herança, isto é, se uma mulher viúva, né, portanto, sem marido e sem filho homem, ou, né, que tenha morrido o filho homem, é o caso daquela viúva de Naim, né, vocês recordam, no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, tem, né, esse né, caminho aí, essa procissão para o cemitério, né, na qual Jesus interrompe e ressuscita o filho da viúva de Naim. Então ela já é viúva. Então a mulher, né, quando nasce, quando era pequena, era propriedade do pai. Depois que se casa, era propriedade do marido. Morrendo o marido, ela estava debaixo do nome do filho mais velho, porque né, a autoridade do marido passa para o filho. Se ela só teve só um filho, homem, né, e esse menino morreu, acabou, né? Quer dizer, para onde que ela vai? Sobrariam duas últimas possibilidades, segundo o rabinismo, né? Um outro casamento ou a prostituição, né? Era a única para a sobrevivência da mulher, né? Não tinha direitos sociais, não tinha, né? Hoje nem tem, acho que nem tem mais. Antigamente acho que tinha, não sei se ainda tem, né? As viúvas tinham uma espécie de pensão, né? Aposentadoria por viuvez, né? Alguma coisa assim, né? Não sei se com a nova reforma aí dos direitos, né, trabalhistas, não sei se foi retirado isso, mas de toda forma, né, o rabinismo discutia sobre essas possíveis situações, né, dentro do Talmud, se uma viúva com um único filho, né, enterrou o próprio filho, a quem pertence a sua casa. Então, né, nesse caso, né, a discussão no Talmud não menciona filhas, tá? Não menciona filhas porque ela não tinha filhas, essa viúva, ou porque, tendo filhas, não era levado em consideração. Esse é um ponto discutido até hoje, né? Mas, de toda forma, a viúva, portanto, cujo filho morreu, alguns rabinos colocavam a ideia de que a sua casa era de propriedade do primeiro homem que entrasse porta dentro da sua casa. Então, imagina, né? Morreu a viúva, enquanto ela vai tristemente ao cemitério para sepultar o próprio filho, vai somente com outras mulheres carpideiras que vão chorando o morto, mas os homens estão correndo o mais rápido possível para tomar a sua casa, que não tem dono. Por quê? Porque era uma propriedade sem vinculação jurídica. Então, essa que era a questão, né, de base. Então, o rabinismo, né, discutiu isso longamente, né? Outros rabinos insistiam que não, né? A, a propriedade, portanto, da viúva sem filho passaria para o parente, portanto, né, segundo essa legislação aqui, o parente mais próximo do marido e não do parente dela, tá? Agora, com relação à legislação mais recente, que eu não saberia dizer. Em Israel hoje é uma situação mais polifônica, né? A legislação é um pouco mais extensa. Existem diversos grupos, alguns, né? Os Hassidim, né? São contrários, inclusive ao próprio sionismo, né? Alguns deles, ao menos, né? A própria legislação do Estado de Israel. A propósito, né? A Constituição do Estado de Israel é bastante breve, né? Porque hoje o Estado de Israel do ponto de vista político, é um sistema parlamentarista, né? Governado por um primeiro-ministro, né? Com um parlamento. E o parlamento, né? São os seus deputados com as diversas bancadas representativas dos mais diversos grupos, né? Então, a bancada dos Hassidim, né, esses que são mais ortodoxos, são totalmente contrários a qualquer legislação para Israel, porque a legislação de Israel deve ser a Torá,
né, mas existem outras bancadas, existe um conjunto aí de normas. Eu não saberia propriamente, né, lhe dizer com segurança o que aconteceria hoje em Israel, né, se um pai morre e lhe saberia dizer, né, se trata dos Hassidim, isso aqui é aplicado, certamente. Né, se você vai ali, né, naqueles grupos mais ortodoxos, a, a propriedade passa à filha até que ela se case, né? E uma vez casada, a propriedade passa ao marido. Quer dizer, então essa propriedade ela é, né, temporária, como está aqui, né? As meninas, a legislação complementar sobre o matrimônio delas no capítulo 36, né, do próprio último capítulo, né, do livro dos Números, obriga elas a casar com membros da própria família. Só que entre os Hassidim em Israel, eles já casam entre os próprios Hassidim, né? A questão da separação entre as tribos é a coisa mais complicada. Isso se perdeu bastante. Os Hassidim ainda né, se gabam de pertencer a esta ou aquela tribo, etc. Mas isso é difícil de estabelecer. Não há registros históricos seguros disso. Mas, de toda forma, né, é aceitável que uma mulher, né, judia case com qualquer outro judeu, né, desde que seja um judeu praticante. E aí, nesse caso, a propriedade passaria, né, para o nome do esposo, né, não ficaria com ela, né? Então, seguindo a tradição bíblica aqui. Mas a legislação civil do Estado de Israel moderno não saberia dizer se tem, provavelmente tem uma legislação complementar, né? Com protestos, certamente, né, dos Hassidim, como eles sempre protestam, a bancada dos Hassidim sempre protestam contra qualquer legislação complementar e mais ainda se for contrária à própria Torá. Então, é um país, embora, né, a gente olhe o Estado de Israel, os judeus que lá moram, né? Mas tem judeu de todo tipo, né? O grupo, né, dos Hassidim, que tem, a propósito, tem crescido bastante pela, pelo crescimento demográfico, isto é, né, porque eles têm muitos filhos, então, né, 5, 6, 7, 8 filhos, então a população dos Hassidim tem crescido abundantemente em Israel, ao passo que, né, aqueles que são ainda até hoje maioria dos judeus em Israel, que de Torá para eles não interessa nada, né? Nunca leram a Torá, nunca leram a Bíblia em hebraico, são em grande parte ocidentalizados. Se você passeia, né, quando eu estive, né, morei um ano em Israel para estudos de arqueologia, história e arqueologia de Israel. Se você entra no bairro moderno ali do estado, né, do lado de Jerusalém, né, então bairro de Mamila, né, um calçadão ali, né? O pessoal se reúne no final de semana para beber, cantar músicas, etc. Né? As lojas, né, chiques são todas do Ocidente. Você pensa que está em Nova York, né? Então, para eles, Bíblia, Deus, não interessa na coisa nenhuma, né? Então, você tem um monte hoje de judeus. É claro que o parlamento, né, judaico hoje, né, do Estado de Israel moderno, tenta aí manter um vínculo e legislar, né, complementariamente para todo esse tipo de gente, né, que certamente não aplica, nem aceita, né, que esse tipo de legislação seja aplicada. Então há tensões, né, do ponto de vista, né, a gente que fica aqui de fora olha assim, né, o Estado de Israel, os judeus lá moram, etc. Né, a gente pensa todo mundo é piedoso, né, mas indo lá a coisa não é bem assim, né? Existem tensões de base muito fortes entre os diversos grupos judaicos. Não sei se respondi, eu não respondi, mas porque eu não saberia dizer mais especificamente com relação às normas, né, leis mais modernas do Estado de Israel, mas ao menos para os Hassidim, né, certamente isso aqui continua tendo a sua validade. Porque então, né, o contexto patriarcal, né, esta exclusão estrutural das mulheres, isso é evidente, né, as mulheres não tinham direito no mundo bíblico, né, nenhum direito, certamente, né, e aqui é a primeira vez que a gente tem dentro da Escritura, a propósito, dentro da Torá, no qual as mulheres, né, pela sua ousadia e audácia, né, fizeram uma petição de mishpat, né, diante de todas as autoridades em Israel, e o próprio Moisés, né, apresentou a sua mishpat, a mishpat das mulheres,
essa petição, essa causa diante do próprio Deus, que a confirma como justa, como correta, né? E, portanto, e não só confirma a petição destas meninas especificamente, como também, né, se procede a uma legislação complementar. A discussão, né, feminista amplia, né, sobre os nomes das meninas, né, se passa, inclusive, a discutir sobre o significado dos nomes, né? Mala, fragilidade transformada em resistência, Noah, né? Movimento de repouso, ação estratégica, Ogla, ave livre, símbolo de autonomia, Milka, realeza e autoridade feminina, Tirsa, beleza, desejo. Então, né? A discussão né, da leitura feminista procura também, né, evidenciar os significados dos nomes das meninas e tudo isso, né, para fazer um discurso bonito, né, sobretudo, né, a análise literária evidencia certamente a estratégia discursiva feminina, né, bastante condizente com a situação patriarcalista da época. Então, né, elas se apresentam, se aproximam das autoridades no espaço público, a linguagem é jurídica, é precisa, né, é respeitosa, não atacam nem Moisés, nem a lei, né, mas revelam a insuficiência da lei para conservar a própria Torá, né, elas evidenciam a lacuna de Mishpat, né, para a conservação da Torá. Então, isso elas são muito finas do ponto de vista teológico, né, e argumentativo nesse aspecto aqui, e, portanto, né, não são meninas bobas, né, muito pelo contrário, são cientes, né, da tradição bíblica, das normativas bíblicas e das suas lacunas jurídicas, inclusive, né? A memória do pai, certamente, né, é um argumento de peso, né? Shem Mishpachá, o nome de família, ou o nome da família, né, que deve conservar o nome do pai, é fundamental, né? Elas se apresentam, portanto, como guardiãs, portanto, dessa memória familiar, né, com essa inversão simbólica, né, daquilo que era competência do filho, na ausência do filho masculino, se passa, portanto, como competência das meninas. E, portanto, né, essa memória que se torna um instrumento político. Né? Aqui eu estou já indo um pouquinho adiante com Asman, né, e a teoria que ele, né, que eu já discuti com vocês, inclusive em outra disciplina que nós trabalhamos, né, sobre esse egiptólogo Jean Asmani e a memória cultural, né? A memória cultural e toda a discussão, né? Um dos grandes pesquisadores da memória cultural, esse alemão Jean Asman. Então, a memória torna-se instrumento político. Isto é, a memória familiar, o Shem Mishpachá, o nome de família, que era de competência da figura feminina, na sua ausência, né, de um filho, um homem, as meninas assumem esse papel e, portanto, tem uma força política diante das autoridades masculinas que reformulam o Mishpat de Israel. Né? Então, e finalmente, né, o discurso divino que legitima a voz feminina, tá? A expressão, né, Ken Benot Delofiad Zofrot, né, que eu mencionei para vocês, corretamente ou de forma, né, honesta, de forma, né, precisa, são as Dovrot, são as palavras, portanto, né, das filhas de Zelofiad. Deus não apenas escuta as meninas, a sua petição, mas corrige, portanto, a lei vigente, né, suplementando, portanto, né, a Torá com um mishpat, né, Schlusser Violenza, que talvez é uma das maiores, se não a maior, né, estudiosa da leitura feminista da Bíblia, insiste nesta função de ruptura paradigmática, as mulheres que tornam-se sujeitos de revelação, em outras palavras, né? As mulheres que provocam, né, por um conflito jurídico, uma resposta divina. E, portanto, elas são sujeitos, claro, indiretamente, né, de uma revelação divina. Isto é, né, se elas não tivessem se movido e provocado, né, Deus não teria, portanto, né, intervido, não teria né, dado esta revelação suplementar, complementar. Então, a transformação da lei, né, que é um problema teológico complicado, como eu falei, né, uma lei que é dada e depois é transformada, a reivindicação que gera legislação nova. Existe uma legislação dada, né, alguém reivindica a partir de uma nova situação, isto é, as meninas, e que leva a uma nova legislação ou uma reformulação de uma legislação vigente.
Então, a lei bíblica mostra-se, portanto, dinâmica e aberta à justiça. Justiça até certo ponto, né? Como eu falei, aqui não estamos ainda, né, no manifesto da igualdade entre homens e mulheres dentro do mundo bíblico. Estamos longe disso, né? Existem outras preocupações bastante patriarcalistas de base ainda no texto, como a gente pôde evidenciar. Ambiguidades e limites, né? Capítulo 36 que a gente viu, tem-se uma legislação suplementar sobre o direito das meninas, né? E, portanto, exigindo, né, por assim dizer, que elas, né, se casem somente com homens da própria tribo do pai, né, a tribo de Manassés, portanto, né, cerceando um pouco, né, o direito conquistado das mulheres. A leitura feminista reconhece avanços, certamente é um avanço, mas também esse controle patriarcal suplementar, sobretudo no capítulo 36, né? Então, o texto revela a negociação, certamente, mas não uma igualdade plena de direitos dentro da escritura, né? E para finalmente ir para os finalmente, né, digamos assim, sobre essa discussão, é a menção ainda dessas meninas lá no livro de Josué, capítulo 17, né? Porque, de fato, né, em Josué, que se tem, né, a posse da terra, né, a posse da terra, a conquista da terra prometida, né, do ponto de vista narrativo, se dá no livro de Josué, embora as tradições de Josué sejam historicamente precedentes, talvez, ao livro dos Números, como a gente já mencionou. Mas no capítulo 17 do livro de Josué, se fala sobre a tribo de Manassés, ou a distribuição da terra, da Nahalá, portanto, da herança para a tribo de Manassés, que é né, a tribo de Zelofeade, o pai das meninas aqui que a gente está discutindo. Então, lá no capítulo 17, então, volta a mencionar as meninas e o seu direito a essa terra prometida, né? Essa herança, portanto. As filhas reaparecem após a morte de Moisés. Por isso, né, a legislação não é só enquanto durou Moisés, portanto, vinculou a uma tradição bíblica. A persistência feminina garante, portanto, a concretização do direito. A promessa torna-se terra real, né, em Josué, capítulo 17. As mulheres continuam lutando por acesso à terra e reconhecimento, né, como eu coloquei lá no início, né, do slide hoje, né, segundo a ONU, a gente tem aí um percentual muito grande, né, de mulheres que trabalham na terra, né, embora a posse da terra, né, está longe de ser 20%, né? Embora 40% da força de trabalho agrícola nos países em desenvolvimento, né? Desses 40% da força de trabalho agrícola, né? Portanto, né, uma porcentagem bastante grande de mulheres que trabalham na terra. Essas mulheres que trabalham na terra não são proprietárias das terras, né? 20%. Não chega nem a 20%, né, de posse da terra. Portanto, hoje também o direito à terra se pode discutir hoje, né? A distribuição das terras né, a título, né, de posse para as figuras masculinas, embora com um percentual bastante grande de mulheres que trabalham na terra. O texto bíblico legitima a denúncia de estruturas injustas, certamente, né? É injusto que as meninas ficassem sem a propriedade do marido, do pai, né? E esse aspecto teológico de uma fé bíblica que não é passividade, mas ação transformadora, né? Um Deus que escuta as mulheres, né? Números 27, 1 a 11, as mulheres que apresentam seu mishpat diante de Deus, diante das autoridades. Moisés leva o mishpat diante de Deus e Deus, portanto, que responde, né? Tá bem, mais ou menos era isso, pessoal. Algum questionamento, contribuição? Senão a gente vai encerrando por aqui nosso encontro, né? Eu agradeço pela possibilidade de estar com vocês aí mais um semestre, né? E espero, alguns de vocês acho que já estão terminando a disciplina, né? Da agora para frente acabou, né? Só escrever a tese, né? E terminar, né? Muito bem. Dúvidas, perguntas? Não? Lauriane, por gentileza, gravou, né? Bota o link aí no grupo para alguém quiser, quem não pôde vir, etc., por questões várias. Obrigado, agradeço. Professor, Desejo a você tem um vocês, né? minuto para mim, para o Edivaldo, no final? Tem sim. Tranquilo. Bem, então, obrigado.
oficialmente encerramos a aula por aqui. Se a Lauriane quiser parar a gravação, e aí passamos para quem quiser falar comigo. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado, foi ótimo. Tchau, obrigado, eu que agradeço.